Mas aqui, esses caras não falam de outra coisa, mas são do diabo. Quanto mais religião sem amor, mais diabo. Guarde isso. Quanto mais religião sem amor, mais diabo. Quanto mais religião sem amor ao próximo, mais diabo. Como Deus só aceita amor no próximo, quanto mais religião sem amor no próximo, mais diabo. Você não entendeu ainda? Então vá dormir com essa angústia. Que você não entendeu porque você não gosta da verdade. Os filhos do diabo gostam da mentira e gostam daquelas moralidades da morte. Gostam de tudo aquilo que diz Deus vai matar, Deus vai pesar a mão, pesar, Deus vai trazer um câncer. Essa desobediência sua vai ser castigada por Deus. Eles gostam é de apedrejar, eles gostam é da palavra que mata. Da palavra que mata. Por isso sois filhos do diabo, porque ele é homicida. Ele gosta da palavra que mata e ele é mentiroso. Ele gosta da mentira, ele ensina mentira e os filhos dele bebem mentira. O evangelho é um problema, é um bloqueio só, mas a mentira do diabo, falada em nome de Deus, os caras bebem, a largos sorvos, bebem. Tem um pouquinho mais de mentira de Satanás? Me manda. Você viu essa nova doutrina? Esse novo mover? Esse novo apóstolo que se levantou? Esse novo ensino contraria algumas coisas que Jesus diz. No entanto, ele diz que você é poderoso, maravilhoso, que você vai conseguir tudo. Bebe. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Você quer essa aqui? E vão bebendo. Porque o que eles querem é satisfazer aos desejos do diabo. E eles amam mentira. E a mentira que vem carregada da mensagem do ódio, essa eles bebem mais ainda. Aí Jesus diz, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Outra vez vos digo, não me credes, não me credes. Jesus está dizendo, olha, vocês um dia vão ser julgados e vocês não vão poder dizer que eu não falei a verdade para vocês, especificamente para vocês. Ele está falando com aquele pessoal e com qualquer outro pessoal que se assemelhe àquele, como temos muitos aqui. Vocês não vão poder dizer que ai, oi, tô sendo ouvido. Vocês não vão poder dizer que eu não falei. Aí vocês vão dizer, mas quando é que tu falaste? Aí Jesus vai dizer, o meu filho Caio, que amou a minha palavra e que a pregou todos os dias, vocês o ouviram com a clareza com a qual eu ensino. Ele fez questão de não pregar o que pensava, mas só repetir o que eu ensino.
aplicando isso à geração de vocês. Vocês não podem dizer que não ouviram essa palavra. É ou não é verdade? Corações ao alto, aleluia! Essa palavra de Jesus está sendo repetida por mim, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Cristo, com a lucidez de Cristo, com a luz do Evangelho, de modo que ninguém vai poder dizer que se equivocou. E a ênfase dele é essa: eu vos tenho dito, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Eu disse a vocês e vocês não me creram. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? É porque o negócio deles não tinha nada a ver com a verdade. Eu ia até o verso 59, mas já passou de 1 hora, eu vou parar aqui. Não posso nem dizer que eu vou prosseguir amanhã, nem segunda, mas terça-feira eu continuo. Eu vos tenho dito a verdade, mas não me credes. Por que não entendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir o Evangelho. Isso é muito duro. Quando Jesus diz que diagnostica certas pessoas com incapacidade de ouvir o Evangelho. Vocês já imaginaram, no meio desses que se dizem cristãos, quantos milhões não sofrem da capacidade de ouvir o Evangelho? Mesmo que eu raspasse a barba, cortasse o cabelo reco, botasse paletó e gravata e dissesse essa mesma palavra, vós ainda seríeis incapazes de ouvir o Evangelho de Jesus. O diagnóstico é que é terrível. É porque vocês podem até trazer o DNA cristão, o DNA católico, o DNA de qualquer outro grupo da cristandade, o DNA da reforma protestante, o DNA de Lutero, o DNA do protestantismo, o DNA de Calvino. Vocês podem até trazer o DNA dos avivalistas. Vocês podem trazer o DNA dos metodistas, de John Wesley. Vocês podem trazer o DNA batista, de natureza, seja ela qual seja, do nascedouro batista. Salomão Ginsburg. Podem trazer o DNA dele, o DNA de Ellen White, nos Adventistas. Rutherford, lá nos Testemunhas de Jeová. Podem trazer o DNA de Kenneth Reagan, aqui no neopentecostalismo praticamente todo. Podem trazer o DNA pentecostal lá da Rua Azusa, ou dos missionários suecos em Belém do Pará. Vocês podem trazer o DNA de Ashbel Green Simonton, dos presbiterianos. Vocês podem trazer qualquer DNA que vocês queiram trazer, o DNA do Manel de Melo na Brasil para Cristo, o DNA quadrangular, o DNA da Congregação Cristã do Brasil. Jesus diz, não interessa. Vocês podem trazer até o DNA de Abraão, os messiânicos que acham que são superiores, porque creram em Jesus, mas mantêm as tradições dos judeus. Vocês podem trazer o DNA de quem vocês queiram. Mas por que vocês são incapazes de compreender o Evangelho? Por que vocês são só filhos da doutrina desses Abraões denominacionais e religiosos de vocês? Isso não salva ninguém. Jesus disse, eu bem sei qual é o DNA de vocês.
mas na realidade eu sei que espiritualmente vocês se tornaram filhos do diabo. Por quê? Porque vocês se tornaram incapazes de ouvir a boa nova. A boa nova ofende vocês. A graça de Deus espanca vocês. O amor de Deus é um constrangimento. E a misericórdia inclusiva de Deus, que chama todos para debaixo das asas da mesma galinha que quis acolher um dia Jerusalém, Jerusalém não aceitou. Lembra que Jesus disse que quantas vezes quis eu reunir-vos como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes, se referindo a Jerusalém, chorando sobre ela. Essas asas se estenderam para o mundo inteiro. Os pintinhos agora são pintos pretos, pintos amarelos, pintinhos brancos, pintinhos pardos, pintinhos manchados, de todos os lugares da terra onde as asas do Altíssimo se estenderam, como os profetas diziam, seriam asas que cobririam o mundo inteiro, que essa luz alegraria os gentios, me alegraria que estou aqui, não como um filho de Abraão segundo a carne, mas como um filho de Abraão segundo o Espírito, amando o Evangelho, não me escandalizando com ele, cada dia compreendendo-o mais e implorando a Deus que você não seja daqueles que, pela dureza de coração, Jesus diz que se tornou incapaz de compreender a linguagem dele, a palavra dele, a palavra que liberta. Corações ao alto. Em nome de Jesus, corações ao alto. Esse é o Evangelho. Corações ao alto. Em nome de Jesus, corações ao alto. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, tu estás aqui, tu me habitas. Eu sei de ti em mim. Sei de ti a partir de narrativas que estão neste livro, que eu tenho amado todos esses anos da minha vida e que tem me ensinado. E a partir de ti, eu aprendi a ler o livro e a ver o que nesse livro é Evangelho. Obrigado pela luz. Obrigado por descobrir que Abraão apenas se alegrou com os teus dias, porque ele estava aqui como eu, andando pela fé, a mesma fé que sem a qual é impossível agradar a Deus. Mas ele é apenas o primeiro que manifestou essa fé que justifica o injusto, que não se arrogou a chegar diante de ti com justiça própria, mas sim com fé. A fé de Abel, a fé de Noé, a fé de todos os que vieram depois deles, a fé do meu pai, a minha fé, a fé da minha mulher, a fé dos meus filhos. Eu estou aqui pela fé, rogando que tu tires o impedimento da mente de todos aqueles que ficaram agarrados a Abraão e não enxergaram Jesus, ficaram agarrados à denominação e não discerniram o Evangelho. Eu te peço que seja assim por um milagre. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. E aí prosseguiu Jesus. Diz, vocês não vão nunca me entender, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Por isso é que eu digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, e eu falei muito ontem sobre eu sou, morrereis nos vossos pecados.
Então lhe perguntaram: quem és tu? Jesus lhes respondeu: o que é que desde o princípio eu venho dizendo, repetindo e repetindo? Muitas coisas eu ainda tenho para dizer a respeito de vocês e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. Quando chegar a hora, tudo vai acontecer. É verdadeiro de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Essas digo ao mundo. A ênfase de Jesus até aqui é no que eu disse, no que eu digo. Pode ler e marcar. Quantas vezes ele diz o que eu disse, o que eu digo, ele vem dizendo. É a minha palavra, e eu estou repetindo. Vocês estão perguntando e eu estou dizendo, e sendo recorrente. Tem alguma coisa a mais. O problema não é a palavra, ela está sendo dita em aramaico, numa língua que vocês entendem. Vocês não querem entender. Aí Jesus vem e diz que quando ele fosse levantado, o Filho do Homem fosse levantado, então eles saberiam que ele era. Vocês, então, nesse dia vão me reconhecer. E eles mesmos estavam sendo incluídos, como eu disse ontem, entre aqueles que iriam levantar o Filho do Homem. Portanto, não se está falando de ascensão de Jesus aos céus, mas quando levantardes é uma ação humana contra o Filho do Homem. E Jesus disse: nesse dia sabereis que eu não faço nada de mim mesmo, mas falo, outra vez falo, disse, palavra, falo, como o Pai me enviou. Ele se refere à cruz. E como esses que estavam aqui com ele iriam ser coparticipantes do ato da cumplicidade no levantamento da cruz. E aí ele diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, vai estar comigo sempre, porque eu faço o que lhe agrada. Independentemente de vocês, de corroborarem, apoiarem, não apoiarem, ainda que humanamente falando eu fique sozinho, eu não tenho nenhum problema em ficar sozinho. Porque o Pai que me enviou está comigo. Está comigo por quê? Porque eu faço sempre tudo que lhe agrada. A palavra que ele diz que o Pai ensinou a ele a vive, ele a encarna. Ele faz tudo que lhe agrada. Aí diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Lembram de ontem? Como eu falei? Como esses caras do nada que estavam dizendo: tu vais te suicidar, isso, aquilo, outro. Aí quando Jesus diz: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou e que eu sou. Aí eles dizem: é melhor a gente não ficar nessa de levantar o Filho do Homem, de fazer essa levitação dos pregos no madeiro. É melhor a gente não se envolver com esse negócio. Aí quando Jesus diz isso, na mesma hora eles dizem: agora a gente crê em ti. Agora a gente crê em ti. Agora ficou claro. Ficou claro nada. O crer deles era uma conveniência circunstancial. Estava adequado se tornar crente, então, naquele momento, para não ficar mal na fita eterna. Para não ficar mal na fita eterna, valia a pena dizer: agora a gente crê, agora a gente entendeu. Tivemos assim uma iluminação, e Jesus sabia que não tinha acontecido nada, que aquilo ali era discurso, era batismo no Jordão para não perder a fotografia. Ele sabia que era só manifestação, que era cenografia, que era Projac, não passava de Projac, de ações pseudo agradadoras de Jesus. Era só isso que eles estavam fazendo, achando que podiam criar
uma espécie de vaidade acolhedora no coração de Jesus. Agora eu convenci essa moçada. Mas Jesus não é assim. Não é assim.